Do ponto de vista da mitologia iorubá, dentre outras que se destacam, mas em especial a mitologia africana e iorubá, todos nós temos um eu duplo. O que seria esse eu duplo? Uma cópia da nossa alma, ou uma alma gêmea, como eles dizem, né? Ou seja, é uma espécie de guardião que nos protege, é uma alma superior. Porque assim, dentro desse contexto da mitologia africana e iorubá, nós temos duas almas, uma superior e uma inferior. Então a nossa alma inferior, quando a gente encarna na Terra, nesse corpo físico, a alma inferior encarnou aqui, mas a alma superior fica no céu, ou no Orum, na linguagem iorubana, ou na linguagem iorubá. Céus, para eles, a palavra é Orum, ou mundo paralelo. Segundo essa mitologia, essa duplicidade, ou a dupla personalidade da alma, daí, gente, vem o termo na psiquiatria, dupla personalidade, né? E a gente acha que a psiquiatria é moderna, que a psicanálise, que a psicologia que sabe das coisas. Olha, a mitologia está falando isso, né? Então, essa dupla personalidade é oriunda justamente dessa dupla alma que nós temos, a nossa alma gêmea. Então, essa alma gêmea superior que fica no Orum, ou no espaço celeste, no espaço onde habitam as entidades divinas, é ela que nos permite, ou que permite as almas transitar e atravessar o portal, ou cruzar o limite entre os dois mundos, né? Um aqui, outro aqui, que é o mundo de Orum. E que é o mundo de Orum? É um espaço extrafísico, ou o céu, que a gente chama de céu. Cruzar esse limite entre Orum e o mundo Aie. O que é o mundo Aie? Plano físico, plano material, que é o nosso mundo, o nosso mundo material. Eu até recomendo vocês a ler, quem quiser. Existe um livro bem interessante, que é justamente esse que eu li, que é O Livro dos Orixás. Nesse livro, Parisi diz que em tempos imemoriáveis, o cosmo, com base na mitologia iorubá, né? O cosmo era apenas uma grande cabaça. Era como se fosse uma cabaça. Cabaça daquelas que a gente toma tacacá, né? Era uma grande cabaça. Ou seja, tudo que está no Orum está no Aie. O que isso quer dizer? Que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Para os iorubanos, o eu estou aqui, ou seja, o nosso eu está aqui, mas o meu eu duplo, a minha alma gêmea e espiritual está no céu. Então o que acontece? É muito interessante esse trecho da mitologia, porque quando fala que tudo é uma cabaça, quer dizer que tudo está conectado. E houve um tempo em que houve uma ruptura, ou uma ruptura, entre esse plano físico e o metafísico. Porque houve uma época em que as divindades transitavam entre nós, e a gente transitava com eles, né? Então o que isso significa? Significa que a nossa alma gêmea, que está no Orum, ela chama-se Enikeji, que significa, esse Enikeji significa o segundo. Mas existe uma coisa interessante. Por quê? Porque essa alma, quando essa alma superior estava com a nossa alma lá, quando houve o planejamento do nosso destino, para que quando a alma inferior viesse encarnar aqui na Terra, pudesse cumprir a sua missão e ajudar outras pessoas. Então, dentro desse contexto do livro que eu citei, o livro dos orixás, ele vai nos explicar o quê? Que nós temos uma alma dupla, que seria a dupla personalidade. Então, não teria como a nossa alma estar viva aqui, ou estar
ainda nesse corpo se a nossa alma, o nosso eu duplo que está no Orum, não estivesse vivo. No momento em que a gente encarna aqui, desce para o mundo de Aie, ou para o mundo físico. Então vejam só, quando a gente vai descer, a gente, segundo a mitologia, a gente vai na casa de Ajala, que é um oleiro espiritual, que recebe a responsabilidade de mudar ou modelar, né, o Ori. O que é o Ori? A nossa cabeça. E diante de Olorum, Olorum é o ser supremo, o Criador. E é escolhido um Ori. Um Ori é a cabeça. Ou seja, por isso que é dito que a nossa cabeça é o nosso guia. Porque existe essa cabeça, esse guia, essa inteligência que foi criada no mundo metafísico, que abre uma janela para se comunicar, para haver uma comunicação entre a alma superior e a alma inferior. Então, quando a gente escolhe esse Ori, ou esse guia, é que é escolhido também o nosso predestino, que fica incrustado na nossa cabeça, né? Nessa parte superior que no conhecimento iógico é chamado de centro coronário, que é o centro da espiritualidade. Então, nesse mesmo momento que é criado o nosso eu duplo, o eu espiritual, também esse guia é inseminado na gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse NK não pode ser contaminado, ou seja, a nossa alma que está no superior, nosso eu duplo, não pode ser contaminado pela alma que está aqui embaixo, no mundo material. E para que serve essa alma? Esse NK, ou o nosso eu duplo, serve para quê? Duas coisas fundamentais. Lembrar a alma que está encarnada, ou seja, a nossa alma que está encarnada aqui na Terra, do predestino que a gente escolheu. Segundo, observar a alma que está no mundo físico para ver se a mesma está cumprindo o seu destino. Então veja, a gente sabe que quando a gente encarna a gente esquece. Mas é essa alma superior, é esse outro eu duplo, nosso gêmeo, é que pode nos lembrar por meio do autoconhecimento qual é a nossa missão, por que nós estamos aqui, como desenvolver isso. E ele também está nos orientando, está tentando nos guiar e dizer, olha, você não está cumprindo seu destino. Olha, você não está no caminho, você está se desviando. Então, o NK, ele pode influenciar a nossa personalidade. Ele pode influenciar nossas atitudes, nossos comportamentos. Ele pode nos influenciar de duas formas, de maneira positiva e negativa. Vai depender de como a gente vai estar trabalhando e se comunicando. Porque quando não há um ajuste mental, quando não há um ajuste do nosso chakra, um alinhamento dentro de nós, a gente não consegue se comunicar com esse eu superior. Então, por isso que é preciso uma sintonia, uma harmonia dentro de nós para que a gente possa se comunicar com o divino. Então, em outras culturas, como no judaísmo, é o Espírito Santo que faz essa ligação, como no cristianismo, né? O Espírito Santo faz essa ligação entre as nossas orações, o que a gente precisa, e Yahvé, Deus. Mas na cultura iorubá é justamente o nosso eu duplo que estabelece essa comunicação com um ser maior, que nos auxilia, que nos influencia, que nos permite ter insights, né? E esses insights vão emergir do nosso inconsciente para a nossa zona da consciência, quando a gente está desorientado. Mas a gente precisa meditar, a gente precisa relaxar nossa mente, nosso corpo, para liberar toda inquietude mental, né? Toda angústia emocional, para que aí esse nosso eu duplo possa agir, nos guiar e nos orientar. É por isso que a gente sempre ouve muitos sábios falarem que a resposta está dentro de você. A resposta está dentro de nós. Por quê?
Porque quando a gente está com os chakras alinhados e a gente persiste nessa busca do autoconhecimento, a nossa alma ela se tornará desperta ou iluminada. Ou seja, a nossa alma consegue alcançar um estado de paz interior. Por quê? Porque ela se uniu ao sagrado, se uniu a esse eu duplo superior que tem essa missão de nos acompanhar. Mas essa alma superior, esse NK, esse eu duplo, não é apenas uma réplica da gente, simplesmente, segundo a mitologia. Esse nosso eu duplo é um apoio, é uma ajuda. Ele serve como ajuda para a gente se orientar. Então é importante lembrar que os duplos se alternam nas existências também. Uma vez que essa alma inferior não consegue progredir aqui, quando a gente desencarna, dependendo do diálogo, do que for decidido lá no Orum, no outro plano, no céu, seja onde for, a alma superior precisa descer para cumprir a missão e pagar o karma que a alma inferior não conseguiu. Então existe todo um jogo, toda uma estratégia com base nessa mitologia. Quando os gêmeos se encontram, eles vão fazer um balanço do que aconteceu aqui na Terra, na existência, né? Quando você estava aqui, o que aconteceu, e para ver o porquê que você não conseguiu, quais foram as distrações, quais foram as tentações, que tipo de energia você estava se conectando para ser atraído. A gente até conversou sobre isso, que nós desejamos algumas coisas porque nós somos atraídos dentro da faixa vibracional que a gente está. Então, se eu estou numa faixa vibracional negativa, pesada, densa, de sofrimento, de traumas que eu passei, eu vou atrair um homem problemático, eu vou atrair uma mulher problemática, eu vou atrair uma amizade problemática, eu vou atrair pessoas também que estão na mesma faixa vibracional. Agora, se você começa a vibrar, você vai vibrar até um certo ponto, e esse desejo, essa energia, esse magnetismo vai ficar tão intenso que você vai atrair uma pessoa, seja homem ou mulher, que vai corresponder à sua expectativa no âmbito vibracional e energético. E aí você vai perceber que você vibrou, você desejou de tal maneira uma pessoa com aquelas qualidades no seu caminho, então ela foi atraída pela sua alma superior por meio do seu desejo para lhe orientar. Então você vai encontrar um amigo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa que você vai atrair, essa pessoa vai entrar no seu caminho, você não sabe como, ela vai entrar e de alguma forma você vai perceber que essa pessoa vai te ajudar. Ela vai apontar algumas questões importantes, vai fazer você refletir. Mas caberá você ter a sensibilidade de perceber isso, que essa pessoa entrou no seu caminho de forma positiva para te auxiliar, não para te ajudar. Veja, auxiliar é diferente. Então essa pessoa vai apontar o caminho, mas as maiores respostas, tudo que você vai poder fazer está dentro de você. Então esse NK é que vai te ajudar por meio de outras entidades, como os Exus, Pombagiras e etc., né, numa linguagem africana, do candomblé. E se for numa linguagem católica, judaico-cristã, pode ser anjos, enfim, entidades ou espírito encarnado ou desencarnado. Mas assim, eu acho muito interessante essa forma de pensar, né, do povo iorubá, porque esse eu duplo é uma coisa que faz sentido. Só que quando você chega na psiquiatria com um eu duplo, com um comportamento diferente, você é enquadrado como uma pessoa que está no processo de dissociação da realidade. Porque para a psiquiatria convencional, você não pode ter dois eu aqui dentro. Não pode existir duas pessoas conversando aqui dentro, só tem um. Então, aí vai ser interpretado da seguinte forma: ou você está num estado dissociativo da realidade, tem que ser contido, internado, né? Fazer uso de medicação, ou, por outro lado, para os mais radicais, você está possuído por alguns espíritos, tem que ser exorcizado. Mas a mitologia iorubá vem nos oportunizar um outro aprendizado,
que não, você não está esquizofrênico, dissociando e nem está possuído. É o seu outro eu, é o seu eu duplo que está se comunicando com você. E esse eu duplo é que se comunica que se comunica com você, se comunica com os seus guardiões, cabeça, para que você continue avançando e tendo os insights. Mas sem esse guia, sem esse eu superior, você não consegue se conectar com as outras entidades. As entidades, já expliquei para vocês. Alma, desencarnada, é entidade, é espírito, né? Mas entidades são seres superiores. Então, esse seu óleo, essa sua cabeça, a nossa cabeça veio projetado para ter esses insights, essa abertura. Mas o seu Exu, o seu guardião, a sua pombagira, o seu Ogum, o seu anjo, guardião, seja qual for o nome, não importa, ele não pode te auxiliar se você não se conectar com o seu eu duplo, porque é ele que permite, que abre a passagem, o portal entre o plano físico e o plano metafísico. E por que é ele que faz isso? Porque no candomblé e na mitologia africana, é justamente o seu duplo com os Exus que tem essa autorização para ficar transitando entre o céu e a terra. Mas até os Exus de cabeça, guardião, não pode atuar se você, para o bem, se você não se comunicar. E se você não se comunicar e o seu guardião de cabeça for um Exu, ele vai te disciplinar. Ele não vai te maltratar, porque ele é justo, mas ele, como tem uma energia pesada e tem um senso de justiça rígido, ele pode te disciplinar de uma tal forma que você pode achar que está sendo abandonado por Deus, mas não é, só para justamente o contrário. É para você despertar, mostrar gratidão, ter humildade e falar: a partir de agora eu vou focar mais no meu eu interior ou no meu eu duplo, para que ele possa ser o mensageiro para me conectar com as entidades que podem me auxiliar. Lembrando, gente, que esses seres, essas entidades, que estão no plano metafísico, eles não são nossos empregados, tá? Só para lembrar. Eles não são nossos empregados, não são nossos funcionários, não são nossos escravos. Porque na Igreja Universal, eles ensinam as pessoas assim, ó: vamos colocar Deus na parede. Diga para Deus: se você não fizer isso por mim, tal dia eu não vou mais fazer aquilo. Quem somos nós, gente, para se colocar numa posição de arrogância? Veja que muitas pessoas, mesmo numa condição inferior, numa condição de que precisa de socorro, ela ainda se alvora na arrogância de querer chantagear uma entidade. Isso nunca vai dar certo. Porque a nossa relação com a entidade ou com as entidades, seja de qual ordem for, de alta, baixa vibração, do plano astral, do limbo, do umbral, seja qual for a entidade, tem que ser uma relação de respeito e compaixão. Por exemplo, no cristianismo, a gente olha para Deus e demônio. Deus é aquele que está em cima, é o bom, o diabo é aquele que está, o demônio é o que está embaixo, é o ruim. Na mitologia africana não existe isso. Existem espíritos bons, entidades de alta vibração, que têm uma missão, e existem entidades